Por causa disso tem família sofrendo, tem casamento sofrendo, tem lar sofrendo, tem igreja sofrendo. E essa mensagem desta noite é para salvar os que foram picados, atingidos por algum mal. E você está cambaleando, e você está enfraquecendo, e você está sem forças. Mas aqui a palavra de Deus tem sido levantada para você nesta noite, para você olhar para essa palavra, para você ouvir essa palavra, para você receber fé no seu coração, para você receber força na sua alma, para você ser curado. E nós estamos acomodados, sentados na poltrona, e Deus está falando com a gente, o Espírito Santo sacudindo a gente, e nós estamos buscando solução em lugares, quando a solução está na sua mesa, está dentro da sua casa. Jesus está ali. É você que não vê Jesus, porque você está olhando para tudo menos para Jesus. Vocês que estão correndo só atrás de bens materiais, vocês vão encontrar lá na frente que vocês erraram a jornada, porque não é isso que vai resolver seu problema. Faça tudo que você precisa fazer, mas não é isso que vai resolver seu problema. Coloque Deus em primeiro lugar, Ele não pode ficar em segundo. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero dizer, meus irmãos, que eu estou aí assentado como vocês. Essa mensagem aqui não é uma mensagem de acusação, é uma mensagem de misericórdia, é uma mensagem de graça. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos ler São João, capítulo 3, versículo 14 ao 16. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Senhor, receba a sujeição de cada alma aqui presente. E a palavra, ela é enviada por um propósito, que ela possa encontrar um terreno, um coração fértil nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Nós vamos conversar nesta noite, começando pelo que uma parte do que falamos na escola dominical nesta manhã. Quando houve um problema, Deus sempre foi de encontro com a necessidade, quando o seu povo precisava de algo. Toda vez que o povo de Deus precisava de algo, Deus foi ao encontro do povo. E da mesma forma hoje, Deus vem ao encontro dos necessitados. Ele nunca deixou o seu povo desamparado. Você crê que é um filho de Deus, uma filha de Deus? Você nunca vai ficar desamparada. Olha, então, preste atenção. Se você não vai ficar desamparado, então por que o desespero? Por que essa preocupação? O profeta diz que a preocupação não tem virtude.
Alguém perguntou para ele: mas peraí, se o senhor fosse ser metralhado amanhã, o senhor não ficaria preocupado? Ele disse: do que ia adiantar eu ficar preocupado? Tudo bem, eu quero aqui respeitar, a gente sabe disso, tem pessoas que é natural dela, né? Agora, é por isso, irmãos, que nós temos que falar coisas positivas uns para os outros. Porque as coisas negativas, elas geram preocupação, tensão, dúvida, incredulidade. Ele disse: você sabe disso? Deus prometeu que Ele supriria suas necessidades. Vocês creem nisso mesmo? Amém? Amém. Deus prometeu que supriria nossas necessidades. E Ele tem suprido durante todos os anos. Deus tem suprido nossas necessidades. Agora, quando eles tinham, mesmo tendo agido de forma errônea, mesmo seu povo tendo errado, falhado, o que tem acontecido conosco, nós temos errado, nós temos falhado com Deus, e mesmo assim, Deus faz um caminho. O que Deus faz é um caminho para nós. O que Deus mostra é uma saída. Agora, se o homem não quiser a saída, aí já não é culpa de Deus. Mas Deus está dando uma saída para nós. Nesta noite Deus deu uma saída para nós. E mesmo eles tendo agido de forma errônea, terem pecado e feito coisas que eram erradas, mesmo assim, quando tiveram necessidade de cura, Deus fez um pacto para a cura. Quando ainda nem existia um pacto, Deus fez, diante de cada dificuldade, Deus trará um caminho de escape. Amém? Agora, nós precisamos ver e entrar nesse caminho de escape. A mensagem é um caminho de escape para nós. A Bíblia Sagrada é um caminho de escape para nós, irmão. Ele diz: Ele o fará se você apenas tiver fé e crer nele. Amém? Observe que tem uma condição aqui. Você tem que ter fé e crer nele. Por isso é que o povo no deserto irritou a Deus, irmão. Porque eles ficaram se queixando, se lamentando, tendo um Deus tão grande com eles, tendo a coluna de fogo, tendo a nuvem, tendo visto o mar se abrir, tendo visto milagres, e o povo estava duvidando. E se isso e aquilo, e porém, e reclamando do profeta, Deus irritou com aquele povo e começou a mandar serpentes para picar eles. Em outras palavras, hoje Deus manda doença, Deus manda problemas por causa da murmuração, da incredulidade. Deus quer ver fé no seu povo. Se nós somos povo de Deus, nós temos que lutar para ter fé. É o mínimo que precisamos ter, é ter fé. Deus quer ver a fé em ação na minha e na sua vida. Fé significa confiar em Deus. Fé é dizer não com os lábios, mas com a alma: eu sei que o Senhor abrirá um caminho para mim, eu sei que o Senhor fará uma saída para mim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus disse para Josué: esforça-te e tenha bom ânimo,
não temas, não te espantes, porque eu serei contigo por onde quer que andares. Josué, tenha fé, anima-te, tenha bom ânimo, não seja uma pessoa desanimada, não seja uma pessoa duvidosa que vive murmurando, reclamando, vendo problema em tudo. Veja Deus em tudo, irmão. Olhe e veja Deus no seu caminho. Muitos problemas da nossa vida, nós criamos o problema, nós construímos o problema, nós construímos um monstro na nossa frente. Observe que quando Golias desafiou o povo, o exército de Israel temeu. Eles estavam olhando para o natural, porque realmente nós estamos diante de problemas gigantes, de lutas que nós não damos conta. Nós vamos ver isso aqui. Os problemas que nós temos, o problema da humanidade hoje, o homem não tem solução. O problema muita gente está pensando que o problema vai ser resolvido com a política. Não vai ser resolvido. Não tem mais nenhum homem que resolva o problema da terra. Não existe solução nenhuma. Só existe uma saída: Jesus Cristo, a única saída. Nenhuma religião, nenhum plano magnífico, não existe nada. Só existe uma solução: Senhor Jesus Cristo, a única esperança. E agora, naturalmente, eles estavam lá distante. Moisés talvez fosse um médico, porque Moisés, irmão, ele foi treinado em toda a sabedoria do Egito. Ele tinha feito todas as faculdades, ele foi criado dentro da casa do faraó, ele entendia tudo. Ele era um gênio. Ele foi instruído com toda a sabedoria dos egípcios e talvez conhecesse muitos remédios para picada de cobra. Moisés conhecia. E não só Moisés, né? Ali tinha 2 milhões de pessoas, tinha muita gente que tinha suas simpatias, seus remedinhos para picada de cobra. Mas desta vez, os remédios que ele tinha, a sabedoria dos egípcios não funcionou. Não funcionou. E tem muita coisa, ou digo, o problema da humanidade não tem remédio para o problema da humanidade. Não tem psicólogo, não tem terapeuta, não tem ninguém que vai resolver o problema, porque o problema do homem está na alma do homem. Pode educar até cavalo se educa, cachorro se educa, chimpanzé se educa. E estão querendo educar o homem, mas salvação é Jesus Cristo. Então não vai resolver. Pode ter bilhões e bilhões, lá o orçamento de bilhões e trilhões não resolve. Pode ter os melhores médicos, os melhores remédios, os melhores psicólogos, não resolvem. É alma, o problema está na alma. E o problema deles aqui era na alma. Eles não tinham fé, e por não ter fé, começaram a reclamar, a murmurar, a duvidar. Qual foi o problema dos fariseus? Eles não eram pecadores, eles não fumavam, não bebiam, não prostituíam, não adulteravam, não faziam nada dessas coisas. Eles eram homens santos, ninguém podia apontar o dedo para eles. Mas Jesus olhou para ele e disse: vocês são filhos do diabo. Foi duro demais.
Jesus olhar para aqueles homens, líderes, sacerdotes, e dizer para ele: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a mesma coisa que Jesus está dizendo hoje para um trinitariano que crê que Deus são três pessoas: conheça a verdade e ela te libertará. Conheça a verdade, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, esta verdade te libertará. Libertar de quê? Vai me libertar do vício? Vai te libertar da crença dogmática, vai te libertar da religião, para você vir para a palavra não é religião. Essa palavra religião, vocês sabem, significa cobertura. A religião é uma cobertura para as pessoas, mas a religião cobre, mas não limpa o pecado. A única coisa que limpa o pecado é o sangue de Jesus Cristo, irmãos. Foi por isso que quando Adão pecou, ele pegou umas folhas de figueira e colocou sobre ele, e cobriu sua nudez. Isso mostra que o pecado dele não foi comer maçã com Eva. E aí ele cobriu, tentando cobrir a nudez. Mas quando Deus chegou, aquela cobertura não servia. A nossa cobertura não serve. A única coisa que serve é o sangue de Jesus para nós. Então Deus pegou, matou 2 ovelhas, dois carneiros, 2 cordeiros, e veio com as peles e cobriu as peles, porque aquilo estava falando do Calvário, que um cordeiro ia ser morto e o sangue ia ser derramado, e eles precisavam daquele tipo de cobertura, e é a mesma cobertura que eu e você precisamos nesta noite, é do sangue de Jesus Cristo. Nada mais serve. Quando nós chegarmos diante de Deus, nossos argumentos não vão servir, nossas boas intenções não vão servir, nossas boas obras não vão servir. A única coisa que vai servir é ter sido limpo pelo sangue de Jesus. Então, aqueles remédios não serviam para nada. E os remédios que o homem oferece hoje não servem para a cura da alma, não. Alivia o corpo, dá uma amenizada na mente, nisso, naquilo, mas só tem um remédio para a cura da alma: é uma vida com Deus. E há muita gente se enganando, vindo à igreja e vivendo uma vida de qualquer jeito, pensa que está enganando a Deus. Mas como disse o bêbado uma vez o bêbado disse para mim, né? Você está enganando é você mesmo. Então, o povo estava discutindo com Moisés e debatendo. Ora, eles já tinham visto a vindicação naquele ministério. Eles sabiam que Deus estava naquilo, irmão. Quando Deus está numa coisa, duvidar daquilo é incredulidade, é murmuração. E isso irrita Deus. E dizia: por que nos trouxeste para o deserto? Simplesmente reclamando o tempo inteiro, e isto trouxe pecado. E a enfermidade é direta ou indiretamente causada pelo pecado. Antes de termos qualquer pecado, não tínhamos nenhuma enfermidade. Então, para começar, a enfermidade é um atributo do pecado. Talvez não pelo que você tenha feito, mas o que você herdou. Então tem coisas que nós não temos nem culpa, nós herdamos aquilo, veio do pai, veio da mãe,
Mas nós também não precisamos ficar escorado. Ah, porque veio do meu pai, veio da minha mãe. Não. Você tem um Deus para te curar disso, um Deus para te libertar disso. O que você não pode é ficar alimentando isso, ficar valorizando isso, dando valor para isso. Você dê valor para o sangue de Jesus Cristo, dê valor para a chamada de Deus na sua vida. Então, ele disse: talvez você herdou, porque Deus prometeu que isso passaria até a terceira e a quarta geração, que ele puniria com enfermidade por causa da desobediência de seus pais para com ele. É por isso, irmãos, que a tendência da humanidade é só piorar. Porque se havia muito pecado há 10 anos atrás, agora tem mais. Então as próximas gerações herdarão coisas piores. E as outras piores e piores. Então por isso que o mundo vem ficando pior e pior e pior e pior. E só tem uma coisa que cessa isso: é o sangue de Jesus Cristo. A única coisa. Sem o sangue de Jesus, nós estamos perdidos. Nós podemos cantar bonito, pregar bonito, nós podemos vir à igreja, mas se nós não tivermos essa experiência do novo nascimento e do enchimento do Espírito Santo, nós estamos perdidos. Porque nós vamos encontrar com Deus. E nós mesmos, encontrando com Deus na nossa condição, nós estamos perdidos. É por isso que nós precisamos do sangue para ser limpo, purificado. E quando nós entramos diante dele, nós entramos através de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. É por isso que nós citamos o nome de Jesus Cristo. Pedro disse lá na Porta Formosa: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Este nome continua poderoso, valioso. O diabo não gosta do nome de Jesus. Ele tenta desviar para um dia, para outras coisas, para um dom, para aquilo, porque ele não quer que este nome seja honrado. Ele não quer que você seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele quer que você seja batizado na Trindade. E a Trindade, ela veio de Niceia, veio de Roma, e antes disso veio da Babilônia, e foi passando pelas eras, mas ela foi cortada, porque a Bíblia diz que haveria um tempo da restauração de tudo, um tempo que Deus iria restaurar os dias apostólicos, a doutrina apostólica, e nós estamos vivendo esses dias. É a restauração apostólica, é o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, é o lava-pés, a crença em um só Deus, amém? É a fé dos apóstolos, está de volta nos nossos dias. E qual era o pecado do povo no dia de Jesus? Era não crer nele como Cristo. Nós lemos de manhã, quando Jesus chegou para Marta, ela disse: eu creio que tu és o Cristo. Aquilo ali significava dizer: você é uma revelada, Marta. Você é uma das tais. Porque o sacerdote olhou para ele e disse: ele é um Beuzebu, ele é um príncipe dos demônios. Ele não via Cristo nele, ele não via Deus em Jesus. A mesma coisa é hoje, esta mensagem enviada para esses dias, e o mundo não vê Deus nesta mensagem. O mundo não vê a vinda de um profeta para hoje, mas está na Bíblia, Malaquias 4, 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes do dia grande e terrível do Senhor. O mundo não vê. Como os judeus não viram a Jesus na primeira vinda,
O mundo não vê a manifestação do Filho do Homem, mas nós estamos no tempo, não da vinda, mas na manifestação. Manifestação é diferente da vinda. O Filho do Homem se manifestou na nossa geração. Nós vimos o sinal do Filho do Homem. Qual é o sinal do Filho do Homem? Quando Elohim esteve visitando Abraão, ele estava de costa, e Sara riu, e Elohim disse assim: por que Sara riu? Ele não tinha visto ela, mas ele discerniu o que estava acontecendo lá. Quando Jesus estava na terra, que ele chegou diante da samaritana, ele disse: tu tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Ela disse: eu vejo que tu és profeta. Aquilo era a manifestação do Filho do Homem naquele dia. E ela viu que ele era o profeta. O sacerdote não viu, mas a samaritana viu, porque isso é revelado ao simples de coração. E nesses dias, o Espírito, o mesmo Deus, se manifestou através do profeta, discernindo os corações outra vez. E isto é a manifestação do Filho do Homem. Isso está em São Lucas 17, 29. Como foi nos dias de Sodoma, quando o Filho do Homem se manifestar, Deus se manifestou, e Ele trouxe a palavra para nós. Então, estava prometido ver para nós hoje. E quem tem fé para ver isto, ele é um bem-aventurado. Na Escritura de São João, acerca do lava-pés, Jesus disse assim: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então é uma bem-aventurança saber e fazer estas coisas. É uma maldição saber e não fazer. É uma maldição conhecer a mensagem e viver uma vida de prostituição. Conhecer a mensagem e viver nos bares bebendo é uma maldição. Mas é uma bem-aventurança crer e lutar para viver isso, irmãos. Mas nós dissemos de manhã que o diabo, ele é um promotor, ele é um acusador. Então o que é que o diabo faz? Ele pega uma pessoa, ele coloca no canto da parede e diz assim: olha, você pecou e para você não tem mais saída. Você está acabada, você está acabado. O diabo é especialista em fazer isso. Mas o Espírito Santo, ele faz diferente. Ele diz: você pecou, mas existe um caminho. Lá ele levantou: vocês pecaram, mas está aqui a serpente de bronze para vocês. Vocês precisam olhar para essa serpente. Vocês querem ser curados? Olha para a serpente. E em São João, na escritura que lemos, Jesus disse assim: como Moisés levantou a serpente lá no deserto, também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que eles precisavam lá no deserto fazer? Eles haviam picado pela serpente. A pessoa era picada, automaticamente ela estava morrendo, ela ia perdendo as forças, ela ia enfraquecendo. Assim como quando o pecado toma você, você vai enfraquecendo, você vai perdendo as forças, você vai perdendo a força até para vir na igreja, você vai perdendo a alegria, você vai perdendo a fé, você vai perdendo o ânimo. A pessoa ia perdendo a força, ia morrendo. Aí Moisés levantava a serpente, a pessoa precisava olhar para a serpente, só de olhar para a serpente ela era curada. E o que nós precisamos agora é tirar os olhos da nossa fraqueza, da nossa enfermidade, tirar os olhos do mundo, tirar os olhos da opinião de quem quer que seja, tirar os olhos da religião e olhar para a mensagem da hora, para Cristo Jesus. Essa é a salvação, irmão.
Mas o problema é que a gente está olhando no celular, no Instagram, nós estamos olhando no Facebook, nós estamos olhando em tudo que é desgraça e não olha para o principal. Olha para o mentor fulano de tal, olha para o youtuber fulano de tal. Olhe para Jesus, olhe para a palavra. Tire seus olhos daí, senão essa picada da serpente vai te matar. Mas olhe para Ele, olhe para o que o Espírito Santo está falando conosco nessa hora. Você quer ser curada, curado? Olhe para isso. A gente ouve muitos agoureiros. O que é agoureiro? Ah, você não dá conta. Ah, você não vai. Ah, você precisa disso. Ah, você precisa é de vir para o altar, pedir misericórdia de Deus, se arrepender dos seus pecados. É isso que a gente precisa. Eu estava dizendo de manhã, a gente precisa olhar para nós. Quando você está com a dor de cabeça, você sabe que está com dor de cabeça, você está com problema no coração, você está com dor na coluna. Aí a gente sabe e vai procurar um recurso. Mas quando a gente está com orgulho, quando a gente está com aquela vaidade que tem que parecer com o mundo, tem que se pintar como o mundo, tem que agir como o mundo, tem que se vestir como o mundo. A gente precisa detectar isso na gente, fazer uma visita na gente e dizer: meu Deus, eu estou muito vaidosa, eu estou muito vaidoso, eu preciso ir para o altar, eu preciso de cura divina. Cura divina. Eu estou viciado nessa coisa chamada celular, eu não consigo ficar sem. Desculpe por eu bater aqui, eu não vou fazer mais isso, me perdoe. Eu não vou fazer, eu estou viciada, meu Deus. Me ajuda a voltar, está tirando meu sono, está perturbando minha mente. E é isso que está perturbando sua mente. Mas não tem, pode falar, pode gritar, pode fazer o que fizer, não resolve. Amanhã está de novo. Está do mesmo jeito. É vício, pior do que droga. Mas não acorda, gente. Olhe para Jesus, olhe para Jesus. Tire seus olhos daí. Aí depois nós estamos doentes, nós não dormimos direito, dorme perturbado. Aí põe culpa no João, põe culpa na Maria, põe culpa no José. E a culpa está no diabo que está na sua mão. E o pregador pode gritar, esbravejar e falar, mas não. Põe culpa nos outros, mas não põe culpa no problema. Põe culpa em todo mundo, mas o diabo não pega a culpa. E o diabo não sai assim devagar não, viu? Você tem que fazer força. Você tem que lutar para tirar isso de você. Tem que lutar, você tem que entender que é uma luta. Não é? Não tem doença que você tem que tomar remédio 1 ano, 2 anos. O remédio natural ele não faz efeito na hora. Você tem que ir tomando. Tem que tomar todo dia, tem que tomar na hora certa. Tem que ir tomando, até se livrar. Então vai orando. Mas diz: Senhor, eu tenho que me livrar disso. Tem que me livrar. Me perdoe pela segunda vez. Oh, irmãos, a gente fala isso com desespero, por amor às almas. Sabe por quê? Por causa disso tem família sofrendo, tem casamento sofrendo, tem lar sofrendo, tem igreja sofrendo. E nós estamos acomodados, sentados na poltrona, e Deus está falando com a gente. O Espírito Santo sacudindo a gente.
E nós estamos buscando solução em lugares, quando a solução está na sua mesa, está dentro da sua casa. Jesus está ali. É você que não vê Jesus, porque você está olhando para tudo menos para Jesus. Deus sabe que eu não tinha isso para te falar nesta noite. Deus sabe, irmão. Ele tem uma razão, um porquê. Isso é porque tem almas que precisam disso aqui na internet. Eu não sei onde é, mas tem alguém precisando disso agora. O mundo está morrendo, gente querendo se suicidar, gente querendo morrer e tudo. E a solução está ali. O remédio está ali na prateleira. Mas nós vamos nos envolvendo. Sabe o que você precisa fazer? Sabe o que a gente precisa fazer? Trabalhar. Fazer alguma coisa que movimenta. As mulheres que trabalhavam na roça antigamente não tinham esses problemas, não. Os rapazes que trabalhavam na roça antigamente não tinham certos problemas. Vivia em contato com a natureza, mas se tranca dentro de um quarto e fica ali, dentro de uma jaula, dentro de uma cela, sendo alimentado de espíritos. E nós achamos que somos modernos, mas nós temos regredido. Oh Deus, eu não sei o que o Senhor quer com isso, mas eu sei que o povo morreu no deserto, irmão. E o Espírito Santo está aqui, levantando. Agora não é mais uma serpente de bronze, mas é a graça de Deus. O Espírito Santo está levantado no nosso meio. O que Deus quer é que você olhe para o lugar correto. Olhe para Jesus, olhe para a palavra, olhe para a mensagem. A palavra tem a solução. Às vezes o pastor fala um monte de coisa aqui, a pessoa vai lá no médico, ouvir tudo que o pastor falou. Vai lá no psicólogo, mas Deus já falou com ele, mas ele tem que ouvir de alguém lá. Às vezes tudo bem, fala de outra maneira até, mais claro, porque nós somos rústicos mesmo. Mas às vezes são coisas semelhantes. Mas o profeta disse que para vir um reavivamento, não vai vir um reavivamento sem um desespero. Vocês que estão correndo só atrás de bens materiais, vocês vão encontrar lá na frente que vocês erraram a jornada. Porque não é isso que vai resolver seu problema. Faça tudo que você precisa fazer, mas não é isso que vai resolver seu problema. Coloque Deus em primeiro lugar. Ele não pode ficar em segundo. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como eu vou ler a escritura que foi lida. Jesus disse assim, meus amados irmãos: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Filho do Homem, esse Cristo é a palavra hoje, e ela está sendo levantada, ela está sendo pregada para nós. E nós temos que olhar para essa palavra, para esta mensagem, e tirar os ouvidos do resto. Porque tem conselhos muito bons. Muito bons. Mas nunca houve conselho melhor do que o de Jesus. Nunca houve conselho melhor do que o de Paulo. Eu quero dizer, meus irmãos, que eu estou aí assentado como vocês. Essa mensagem aqui não é uma mensagem de acusação, é uma mensagem de misericórdia, é uma mensagem de graça.
Assim como aquela serpente foi levantada não para matar o povo, mas para salvar os que foram picados de cobra. E essa mensagem desta noite é para salvar os que foram picados, atingidos por algum mal. E você está cambaleando, e você está enfraquecendo, e você está sem forças. Mas aqui a palavra de Deus tem sido levantada para você nesta noite, para você olhar para essa palavra, para você ouvir essa palavra, para você receber fé no seu coração, para você receber força na sua alma, para você ser curado. O profeta diz aqui, eu não vou ler, a mensagem necessária vos é nascer de novo. Ele disse assim, olha, é tudo muito simples. Não se você pode memorizar os 10 mandamentos e você viverá. Não se você conhecer todos os estatutos, você viverá. Não, apenas olhe e viva. Isso é tudo que você tem que fazer. E todo homem que olhou sobre ele, viveu. Mas esse olho aqui, não é apenas olhar com os olhos naturais, é olhar com olhos espirituais, é ouvi-lo. Nós precisamos ouvir a Deus, eu preciso ouvir a Deus, mas nós não podemos ouvir a Deus porque estamos ouvindo outras vozes. Aqueles espias, irmão, foram 12 espias. 10 viram. Eles viram muralhas, eles viram o exército como gafanhotos. Eu pergunto para vocês, eles mentiram? Não, eles falaram a verdade, foi o que eles viram. Eles disseram assim, olha gente, a terra é muito boa, mana leite e mel, mas tem cidades muradas com muros gigantescos, nós não damos conta de passar. Lá os exércitos dele é como nós somos pequenininhos no meio deles, nós não damos para nada. Eles estavam mentindo, não estavam. O problema é que eles estavam olhando com os olhos naturais, sem fé. Josué e Caleb, os dois, Josué se levantou e disse, nós somos mais do que capazes. Nosso Deus foi quem nos enviou aqui, então nós somos mais do que capazes. E nós podemos dizer nesta noite, foi Deus que me chamou para essa palavra, foi Deus que me chamou para essa mensagem. Eu sou mais do que capaz. Seja qual for o problema da minha vida, Deus vai estar na frente. O poder de Deus vai comigo. O Espírito Santo prometeu que ia comigo. Ele disse que não ia me deixar. Ele disse que não ia me desamparar. Ele vai comigo. Eu só tenho que olhar para Ele, crer nele, confiar nele e não ouvir nada mais. Se nós conseguirmos isso, meus amados irmãos, se você conseguir isso, você vai ser curada, você vai ser curado deste mal que te persegue. A menos que Deus tenha um objetivo com esse problema, porque às vezes Deus tem um objetivo com algum problema na nossa vida, mas até isso Deus vai te dizer, não, isso aqui a minha graça vai te bastar, você vai conviver com isso. Se ele tiver que ser assim, ele vai dizer, a minha graça te basta, você vai viver com isso aí. Mas se não for assim, se não for isso, Deus vai te curar, Deus vai te libertar, Deus vai te abençoar, Deus vai fortalecer sua fé. Não existe coisa melhor do que um homem fortalecido na fé, um homem animado na fé, irmão. Uma mulher animada na fé. Olha, uma mulher animada na fé, quando chegou diante de Jesus, que ele chamou ela de cachorrinha, ela falou, não tem problema em chamar de cachorrinha. Ela não ficou complexada. Tem gente que é complexado. Ela não ficou complexada, ela não ficou emburrada, ela não virou as costas, ela não discutiu com Jesus, ela só disse assim, Senhor, tudo bem, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que cai da mesa do seu dono. Eu quero nem que seja as migalhas, mas eu quero é ser abençoada. Aleluia!
Isso é uma mulher animada na fé. Um homem animado na fé olhou para Jesus e disse: diga só uma palavra, eu sou indigno, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa, mas diga uma palavra, Senhor, uma palavra sua o suficiente para mim. Isso vai sarar o meu servo, isso vai abençoar a minha casa. Sim, um homem animado. Deus quer ver um homem animado hoje, uma mulher animada, que diga: Senhor, eu creio, o problema é difícil, é monstruoso, não tem saída, não tem remédio, mas tem cura divina para mim. Aleluia! E firme sua fé, porque quando nós cremos, a nossa fé é testada. Deus testa se você continua crendo. Ele disse: uma pessoa pode ser curada aqui dentro, sai lá fora e ela já perde a bênção, porque a incredulidade toma conta dela. E nós temos que manter a nossa fé, sustentar a nossa fé, segurar a nossa fé, segurar a nossa bênção. Amém? Então olhe e viva, olhe para Ele e viva. Mantenha a sua fé nele, confiando nele. Se Deus fez algo na sua vida, Ele vai fazer mais ainda. Ele vai fazer coisas maiores na sua vida. Ele fez milagres, Ele faz milagres maiores na sua vida ainda. Mas Deus gostou de ver Josué e Caleb com aquela fé, não vendo saída. Irmão, a fé não precisa ver saída, ela precisa crer em Deus. Foi lido hoje de manhã o Salmo 46. Deus é o nosso socorro, refúgio e fortaleza, bem presente na angústia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Então Ele quer ver uma mulher que creia, um homem que creia, uma igreja que creia, uma igreja que diz amém para a sua palavra. Amém? Deus sabia que você ia errar. O profeta disse: Deus não vai te condenar pelos seus erros, Ele vai te condenar por você não receber a misericórdia, por você virar as costas para a misericórdia, por você não aceitar a misericórdia. E Ele está enviando a misericórdia. E é o único remédio para a terra. Não existe remédio, não existe cura. Não procure cura em qualquer lugar. A cura está na palavra de Deus, a cura está na mensagem. É isso que é a cura para o homem, é cura divina de tudo, irmão, corpo, alma e espírito. Em nome do Senhor Jesus, que Ele complete isso na sua vida, irmão. Amém? Eu creio que nós vamos ter testemunhos deste culto aqui, eu creio, porque o Espírito Santo teve liberdade aqui para falar. Amém? Isso aqui, entenda, isso aqui é o amor de Deus para a sua vida. Deus ama seus filhos, por isso é que Ele fala a palavra dessa forma com seus filhos. Você que está na internet, Deus ama você, Jesus te ama. E nós te amamos também, nós te amamos. Jesus te ama, o Espírito Santo te ama. O Espírito Santo que te chamou, ele vai completar a obra dele na sua vida. Esteja com o seu coração aberto, diga: Senhor, eu quero estar aberto para ti. No dia que o Senhor me chamou, houve um contato entre você e Deus. Amém? Então agora você não. O profeta disse de manhã, ele disse: Deus pode usar o comunismo para unir a igreja. Eu creio que foi um dos destaques aqui das irmãs, que a perseguição nos fortalece. A perseguição lá no Egito fortaleceu o povo para orar mais. O povo orou, e aí o faraó aumentou a carga e o povo orou mais. E o faraó aumentou a carga e o povo orou mais. Orou, até que a oração subiu. E você vai orar, e a tua oração vai subir. Ore até a sua oração chegar no trono da misericórdia. Ore até você receber sua bênção. Não desista, não pare, creia, confie, continue orando. Diga: Senhor, eu preciso da tua bênção. E você vai receber ela. É possível que você já tenha recebido. Apenas segure ela, em nome de Jesus.